Boa noite. 29 de abril, 8 horas e 41 minutos. Inicio aqui a minha terceira parte a respeito da terceira reflexão, da reflexão 3. E vou iniciar essa minha fala fazendo aqui uma correção, uma diminuição. Na primeira parte eu tinha falado sobre um tio meu que tinha se formado em arquitetura pelo Instituto Universal Brasileiro. Na verdade, ele fez todos os seus estudos técnicos pelo Instituto Universal Brasileiro. E posteriormente ele se formou em arquitetura em uma faculdade. Bom, ao final da segunda parte, a minha propositura era de falar um pouco sobre alguns elementos da educação à distância, os quais entendo eu que poderá nos trazer um outro horizonte, principalmente sob a ótica ambiental e econômica, interferindo principalmente nessa economia do que eu vinha tratando anteriormente da velocidade ou deslocamento em altíssima velocidade. Mas antes de adentrar nesses elementos, os quais eu entendo que a promoção de um outro formato, eu acredito que seria um outro formato de ambiente de aprendizagem, formato outro que seria o que a gente vai conhecendo hoje à distância, ou não presencial, ou online. É, ele pode ele pode nos possibilitar uma outra dimensão, não só de universidade, de processo de ensino e aprendizagem, mas de vida. Mas antes disso, eu vou deixar isso agora um pouco ao final, ou para uma parte posterior, mas antes disso eu quero voltar à temática dessa reflexão 3. Eu quero tomar a temática dessa reflexão 3, voltar não, porque eu acho que ainda não adentrei. Que é a seguinte: ah, pensar as políticas públicas da educação, sobretudo aquelas voltadas para a educação à distância. Eu já tinha feito uma provocação a respeito desse título ou dessa temática, esse pensar, porque para mim ainda não está claro se o que Marcelo propõe é pensar as políticas públicas que aí estão postas e ou pensar as novas outras políticas públicas para a educação à distância no Brasil a serem postas. Bom, eu vou partir a minha fala da primeira ótica, que é pensar as políticas públicas como elas estão postas, as políticas públicas que já estão ou já foram executadas pelo Estado brasileiro. E aí eu trago dois trabalhos que penso eu é um mergulho no cerne de princípios e valores dessas políticas públicas para a educação à distância, Marcelo. E esse cerne dessas políticas públicas, ele carrega dentro daquilo que é o seu grande objetivo, uma, uma destruição ou uma desarticulação ou uma desaparelhação
de um formato de Estado que a educação seja prioridade e obrigação do Estado, né? Ele carreia princípios e valores que estão muito mais próximos aos ideais mercadológicos do que outros ideais. Bom, para fundamentar essa minha fala, dentre esses dois trabalhos que eu sugiro que sejam lidos e que eu trago, tem um primeiro trabalho intitulado Análise das Políticas Públicas de Educação à Distância no Brasil, um olhar sobre o ensino superior, e aí novamente eu me reduzo aqui, permita-me reduzir a minha fala, né, sobre o ensino superior. É um artigo do professor Miguel Alfredo Hort, da Universidade Federal de Pelotas. Bom, nesse artigo, o professor ele vai apresentar, primeiro ele vai contextualizar uma nova sociedade da informação e do conhecimento que vai se constituindo e se fortalecendo no século XXI. Ele apresenta algumas experiências incipientes que eram realizadas com pós-graduação, muito antes, inclusive, de ser institucionalizado a educação à distância como uma modalidade da educação. Fala dessas experiências pioneiras, e apesar dele não citar o Instituto Universal Brasileiro, ele fala da geração da correspondência, né? E eu fui um adepto, eu tinha caixa postal, eu fui um adepto da correspondência. E aí ele vem colocar que esse nascituro, né, nessas experiências inovadoras, esse nascituro do marco legal do que hoje a gente conhece como educação à distância, que vem surgir a partir da década de 90 enquanto uma modalidade de ensino reconhecida pelo MEC. Esse marco legal ele se dá no final da primeira metade da década de 90, quando o MEC passa a normatizar alguns parágrafos da LDB. E aí, mais especificamente, ele cita o 63, ele cita o 80 e o 81. E o MEC passa a normatizar essas partes da LDB a partir de uma ótica que advém do Banco Mundial, né? É um receituário que o Banco Mundial, por vezes, juntamente com a Unesco, receituário este, diga-se de passagem, que segundo o próprio autor vem com um viés extremamente um viés extremo da ótica econômica, o Economic 6, né? E aí o Banco Mundial, essa recomendação que ele faz, ele lança um trabalho que ele chama-se o trabalho Ensino Superior, as lições derivadas da experiência. La enseñanza superior, las lições derivadas da experiência. E a partir desse trabalho do Banco Mundial, o MEC passa a normatizar esses parágrafos da LDB em um formato que ele possibilita que algumas universidades, no primeiro momento, inclusive as privadas, possam ministrar aulas à distância, no primeiro momento, para formação de professores, e no segundo momento, como parte de cursos de graduação oferecidos pelas universidades. Diga de passagem que o que ele vai chamar de partes eram as disciplinas optativas. O segundo trabalho, e aí o segundo trabalho vem reforçar essa fala de
que o MEC seguiu receituários do Banco Mundial, receituários esses que tem uma visão muito Economia 6. O segundo trabalho é um trabalho intitulado A Visão de Educação Superior do Banco Mundial. Recomendações para a formulação de políticas educativas na América Latina. É um trabalho da professora Maria Creuza de Araújo Borges. Bom, nesse segundo trabalho, ela vem pegar esse estudo, Educação Superior, elaborado pelo Banco Mundial, e ela vem analisar esse estudo sobre o que constituía a recomendação do Banco Mundial, né? Tem um segundo estudo também do Banco Mundial que ela analisa, intitulado A Educação em Países em Desenvolvimento, Perigos e Promessas. Esse segundo estudo data do ano de 2000. La educación en los países en desarrollo, peligros e promessas. É o título original, também em espanhol. Também é escrito, né, redigido por um grupo especial sobre a educação superior que foi convocado pelo Banco Mundial e pela Unesco. Basicamente, a recomendação primordial do Banco Mundial é que o Estado passe a atuar, passe a promover, mas que essa promoção ela resuma-se somente à regulação e à avaliação da qualidade do ensino superior. Ou seja, sob a ótica do Banco Central, o Estado não deve mais financiar a educação superior no Brasil. E por quê? O Banco Central entende que o Brasil é um país que, por ter crise fiscal já há muitas décadas, que não caberia ao Estado brasileiro investir recursos financeiros na educação superior, porque, segundo ele, é um custo muito alto para um Estado que não dispõe dos recursos financeiros para tanto. Dentre outras recomendações também, o Banco Mundial ele sugere uma diferenciação dos modelos de faculdade ou de instituições de ensino superior, no qual as universidades ficassem como centro de excelência pesquisa. Então, passaria o Estado financiar a universidade com o intuito de que essa universidade produza conhecimento para que esse conhecimento possa ser aplicado no mundo do trabalho. E que as instituições, caberia, ou seja, cabe ao Estado financiar pesquisa e pesquisa com interesses particulares e privados do mundo do trabalho, e caberia à iniciativa privada a ação de ensinar. E que esse ensino ele deve estar voltado principalmente às técnicas a serem aplicadas no mundo empresarial. Inclusive, por sugestão do Banco Mundial, que nos conselhos universitários, parcela desses conselhos sejam representadas pela iniciativa privada, tá? Dentro das universidades que estariam produzindo conhecimento a ser aplicado no mundo do trabalho. Então, o Banco Mundial ele tem uma visão do ensino superior advindo do Estado muito distante da visão que nós entendemos que deve ser empregada em países em desenvolvimento, que é justamente as universidades ofertando, possibilitando essa inclusão social, principalmente dessa parcela que não tem ou que tem mais dificuldade no acesso à educação superior. Bom, pensar a política pública de educação com foco na educação à distância, a política pública que está em andamento,
é, provocar ou sugerir uma trajetória que pode ser por dois caminhos. Concordar com o receituário do Banco Mundial e, de forma geral, eles têm uma capacidade incrível de nos seduzirem. E aí, para um tema que está mais próximo de você, que é a epistemologia da prática, eu sugiro que, na medida do possível, você leia um relatório chamado Tomorrow Teacher, também do Banco Mundial, escrito por um, digamos que seria ex-ministro de Educação dos Estados Unidos, chamado Lee Schumer. Permita-me um parêntese aqui, Lee Schumer reuniu os reitores de ensino, os nossos chamados pró-reitores de ensino, das maiores 40 instituições americanas. Diga-se de passagem que essa reunião aconteceu no mesmo prédio, financiado pelas mesmas instituições, na mesma data que aconteceu o Consenso de Washington, tá? E que eles têm receituários muito parecidos. E é interessante que, se a gente for ver Lixuma, a gente vai se aproximar um pouco do que nos encantou com a epistemologia da prática. A epistemologia da prática, ela também tem um pé dentro do banco dos interesses do Banco Mundial. Bom, mas enfim, mas eu penso que a educação, a política pública brasileira para a educação à distância, seguindo esse receituário do Banco Mundial, do Estado mínimo, do aumento da participação da iniciativa privada na educação superior, é uma política pública que ela tende a promover somente os interesses particulares, os interesses privados, e que, de forma geral, ela contribui muito pouco para uma formação emancipadora, para uma formação que promova a autonomia do cidadão, né? Ela não é uma política pública que ela tem como objetivo, desde quando ela continue seguindo esse receituário, que tem como objetivo esses elementos de emancipação e de autonomia, e inclusive de formação de profissionais realmente qualificados, não para este, mas para um outro mundo do trabalho. Um mundo, um que eu penso que poderá nos levar para além do que nós vivenciamos hoje.